Eu acho que na parte dos Estados Unidos, a economia americana continua mostrando uma resiliência maior do que se anteciparia à luz aí dos temores que a gente teve com os eventos aí bancários, né? Então, algum grau já de normalização na parte de depósitos. É claro que sempre a cauda disso é muito maior, então fica aí sempre era um dado que antes a gente nem olhava, né? Então, o fato da gente ficar acompanhando isso toda semana por si só já reflete o risco. A parte de crédito também, algum grau de normalização nas concessões, mas considerando que isso se estabilizou num patamar mais baixo e que deve continuar mais baixo, né? Então, sem dúvida aí, a gente não espera uma retomada do nível de crédito e de concessões para onde estava antes do episódio SVB no curto prazo, somente dúvidas sobre o quanto que a desaceleração que aconteceu e se ela ficar na intensidade em curso, o quanto que isso ajuda ao Fed, lembrando que o Fed estava em vias de reacelerar para 50 pontos o ciclo de alta e levar a Fed Funds para alguma coisa em torno de 6%. Nossa cabeça, com as informações até o momento e com a premissa, deixando claro que é uma premissa que não é livre de riscos, que as coisas vão ficar mais ou menos como está, a gente vê aí o Fed retomando o ciclo de alta. Eu digo retomar porque a gente espera uma pausa nessa reunião, mas com uma sinalização que muito provavelmente aí essa reunião já tem projeções e as próprias projeções já vão embutir aí uma a duas altas adicionais ao longo do ano. Para isso fazer sentido, a gente acha que ele volta para aquele esquema de every other meeting, que é ele sobe uma para ver, sobe uma para ver, ganha tempo com isso. Se ele fizer no ciclo atual, tem uma discussão, poxa, ele pausa agora e sobe na próxima, ele sobe agora e pausa na próxima, acho que todos os sinais são de pausar agora e subir na próxima. Ele fica sempre com a vantagem de pausa se aquele apresenta as projeções, né? Uma reunião de atualização do cenário, alongando aí o período da comunicação a ver, mas a gente vê mais uma, talvez duas altas de juros nos Estados Unidos nesse ano, mudando bem a perspectiva, e é o que eu acho que é bacana dessa estratégia, bacana não, sei lá qual termo usar, mas é que ela tira um pouco dos cortes de curto prazo que o mercado vai precificando conforme a gente chega no fim do ciclo, né? Você consegue dar uma alongada nisso aí também, mantém as condições financeiras um pouco mais apertadas, que é o objetivo do Fed. Na Europa, discute-se aí uma jornada, que foi o que a presidente do ECB falou, né, depois da desaceleração para 25, uma jornada quer dizer que não é só uma alta e os Dove quererem empurrar isso para mais duas altas de 25. Eu acho que dada a questão fiscal da Europa, todos os subsídios energéticos, o nível da inflação rodando lá, muito difícil que o ECB vá dar o mesmo número de altas do Fed, tá? Então a gente acha que lá na Europa tem uma jornada mais longa que a do Fed ainda para ser preenchida com juro. E por fim, na China, sempre difícil ler os dados de alta frequência, mas o Macrão parecido com o que a gente esperava, assim, uma reabertura ajudando em alguns serviços, mas a princípio não era isso que deveria puxar muito commodities, uma vez que a indústria e o setor de construção chineses não foram prejudicados não foram duramente prejudicados com as paralisações, né? Então ali era mais uma questão mesmo de serviço, consumo, um impacto um pouco mais moderado na demanda por commodities, especialmente aqui metálicas. Então, quando a gente pensa para Brasil no mês, é um cenário externo que a gente teve algum ajuste de preço de commodity lá fora também, com essa percepção que a China não vai trazer uma grande ajuda, mas ainda economias resilientes e com um ambiente de juro global que não deve ter um grande alívio. Vindo para Brasil, eu acho que a gente teve 3 episódios aí que eu gostaria de destacar e que acho que vão ser bem elucidativos do que esperar para frente. O primeiro, que é secundário, é a questão do pacote de estímulo à indústria automobilística, carro e caminhão. Ele surge como uma ideia muito ruim do MDIC. Acho que uma das grandes escolhas do ministro Paulo Guedes foi acabar com o MDIC, né? O MDIC, não importa quem esteja na cadeira, faz algumas décadas que não sai uma ideia boa de lá e não seria diferente, mesmo ocupado aí pelo vice-presidente. Só que o ministro Haddad conseguiu pegar um limão e, se não fazer uma limonada, transformou em meio limão.
acho que sai aí um pacote bem menor, que não deve trazer grande ajuda aí, pensando em caminhões. A gente sabe aí que teve uma mudança de regulação, você vai ter R$ 90.000 de desconto para caminhão, mas você tem que entregar seu caminhão de 20 anos que está avaliado por isso no mercado. Então, não é uma grande coisa, mas eu acho que o impacto fiscal foi diminuído, né? Fez-se de um jeito que garante pelo menos que o desconto vá para o consumidor, e eu acho que ao você não optar por alíquota, além disso, você consegue encerrar o programa, né? Então, acho que foi uma forma inteligente do ministro. Mas por que que isso é importante? Porque mostra que o ministro tem uma longa jornada pela frente, além da reforma tributária, que a gente ainda está no começo, a gente só enviou a proposta. Eu sou razoavelmente consultivo com a aprovação de uma reforma tributária, mas a gente está no começo. Uma boa parte do trabalho do ministro da Fazenda sempre é rebater ideia ruim. E vai vir muita ideia ruim para o Haddad rebater. Ele foi bem sucedido, mas isso dificulta aquele foco, por outro lado, na agenda dele de aumento de receita para conseguir garantir superávites primários. A gente continua muito cético que o ministro vai conseguir ter sucesso nessa agenda de forma estrutural, mas a gente acha que isso também não deve ser um issue, isso não deve ser o que vai dominar aí o noticiário. Eu não acho que o ministro ganhou muito tempo. Dadas as vitórias recentes que ele teve, aí acho que essa questão dos carros é uma, e conseguiu, né, além disso, ele teria dificuldade em retomar aí a alíquota de IPI do ano que vem, o IPI, perdão, de PIS/COFINS de diesel, ele conseguiu aparentemente dar um pontapé inicial nisso, então uma parte disso ele já conseguiu antecipar. Mas eu acho que essa do IPI mostra que é um governo de agendas difíceis para o ministro Haddad. A segunda é a atividade econômica. A gente teve a divulgação do PIB, uma surpresa aí, um PIB crescendo quase 2% na margem, um impacto muito grande de agricultura, é verdade. Então, a safra recorde de soja aí batendo, né? Por até uma questão metodológica, o IBGE atribui o grosso dessa colheita aí para março. Então, a gente larga com um PIB muito forte. A divulgação do PIB ela deu início a um processo de revisão de projeções e expectativas de mercado que eu acredito que vai convergir para alguma coisa em torno de 2%. E aqui eu acho importante destacar um negócio. O consumo das famílias, a renda das famílias segue forte. E por mais que seja uma narrativa de que o crescimento desse ano vai ser todo ele puxado pelo agro, o agro são só 7% do PIB. Então, uma economia não cresce 2,5% que a gente tem aqui, puxado pela soja, tá? Então, a gente tem uma resiliência de consumo das famílias, a renda das famílias deve continuar muito forte esse ano. A gente tem aí o Bolsa Família pela primeira vez com esse orçamento full, um benefício médio de 670. A gente tem agora no meio do ano reajuste de 9% do salário dos servidores. Ano passado, os estados deram entre 20% e 40% de reajuste, mas como eles deram ao longo do ano, isso pega no ano inteiro agora. E o setor privado continua muito forte no CAGED e na PNAD, né? Então, se a gente olhar os dados de arrecadação relacionados à folha salarial, estão super fortes, e os dados de arrecadação do Simples Nacional estão super fortes também. Tem aí uma defasagem, tá? É bem verdade. Porque a arrecadação reflete geralmente o mês anterior, mas os dados que tivemos agora de PNAD e CAGED mostram um mercado forte. Quando eu olho para a dinâmica de mercado, geralmente tem uma defasagem de um trimestre para o PIB, a gente já está em junho, e a atividade está com caras que não vai emburacar, né, no segundo TRI, a gente consegue ter alguma previsibilidade razoável sobre como vai ser a renda das famílias no ano, dado que metade da renda das famílias vem dos governos, e aí a gente já tem os orçamentos aprovados, né? Seja previdência, seja assistência, seja salário de servidor, e também dá para entrar um pouco, colocar nessa conta salário estatal, mas a gente nem está refinando tanto o dado. A gente deve ter um crescimento real da renda das famílias muito parecido com o do ano passado, tá? Lembrando que ano passado a inflação média foi de 9%, o IPCA no year over year, né? Se pegar dezembro contra dezembro, ficou bem mais baixo, 5,60, 5,70, mas a inflação média do ano foi 9%, e esse ano a inflação média deve ficar abaixo de 5%, né? Então vai ser uma renda real crescendo parecido, tem uma correlação muito alta entre consumo e renda, então a gente acha que o consumo das famílias deve manter aí, deve se sustentar.
ter uma busca aí para saber, para quando a gente olha para as empresas da Bolsa, fala com o pessoal de equity, Dias está aqui, a reação deles é, porra, para onde está indo esse dinheiro então, né? Não sei para onde que está indo esse consumo. Mas tá tendo, né? O ponto é o seguinte, a gente não vê nem os dados que indicariam, de um lado, a gente sabe que esse salário está sendo pago, do outro, os indicadores de poupança que a gente acompanha não mostram um aumento da poupança das famílias. Por certo, parte está indo para pagar juro, mas ainda de alguma forma, em algum lugar as famílias estão gastando. Possivelmente não. Uma das teses, né? Parte tem as importações que o ministro tentou pegar e não teve sucesso, parte, eventualmente, em empresas menores não listadas em bolsa, pensando em, por exemplo, no Bolsa Família, que pega uma parte grande aí do interior do Nordeste. Então, acho que a atividade mais forte, a gente estava razoavelmente incomodado com a narrativa, menos o número, tá? Tem muita revisão de número de PIB ao longo do ano, mas era uma narrativa de uma atividade, e de novo, aqui eu não estou falando das grandes varejistas, das empresas na bolsa, mas uma narrativa de atividade estranha mesmo. A gente vê consumo de combustível na máxima, a gente vê a massa salarial na máxima, consumo de gasolina forte também, né? Então não é uma questão de porque a resposta automática, não, é para transportar a safra. Então, eu acho que é um call de atividade forte. Acho que tem-se uma percepção que a economia brasileira vai ficar ainda mais forte esse ano do que se esperava, lembrando que cresceu 5 e depois cresceu 3. A gente está discutindo agora crescer entre 2 e 2,5. E o terceiro ponto, sem dúvida, é a inflação, né? Eu acho que a gente teve um processo, seja mercado, seja focos, a gente está em curso de um processo muito forte de revisão baixista de inflação, cujo principal driver é uma reavaliação da inflação de alimentos, tá? Então, eu acho que tem um pouco de administrados via combustível, teve também muita gente mudando aí suas perspectivas. Depois que o Jean Paul anunciou a nova política da Petrobras, mas além disso, a gente teve a questão dos alimentos. Sobre isso, eu acho que vale destacar umas duas coisas sobre como isso vai bater em política monetária, tá? Primeiro ponto, a revisão está sendo muito forte para esse ano. A gente sabe que seja serviços, mas principalmente serviços, a gente tem um componente inercial muito grande na inflação, serviços e administrados, perdão. Então, se você tem uma inflação bem mais baixa em um determinado ano, independente do motivo que fez com que essa inflação fosse mais baixa, os serviços indexados no ano seguinte, os preços, os produtos indexados à inflação do ano anterior, perdão, eles vão ter uma inflação mais baixa. Então, acho que essa dinâmica de alimentos, caso confirmada, e o IPCA que veio hoje, o IPCA de maio, a surpresa baixista, pelo menos do nosso lado aqui, quase toda ela concentrada em alimentos, sugere que a gente vai de fato, essa dinâmica aí que a gente está vendo no atacado vai passar para o varejo, a gente vai ter uma desaceleração razoável aí. Então a inflação vai ficar cada vez mais perto de 5 do que de 6 esse ano, e aí você vai ter uma inércia mais baixa para o ano que vem. Então as projeções, como o Banco Central está hoje mirando para 24, a vida do Banco Central fica melhor com uma inflação de alimentos mais baixa, sem dúvida. Tá? Acho que alimentos, dada essa questão inercial e como isso afeta tudo, acho que uma inflação mais fraca de alimentos, ela vai acabar passando aí por medidas de núcleo, ela cedo ou tarde ela vai começar a aparecer mais no IPCA. Então, o primeiro ponto é a tarefa do Banco Central fica mais fácil no que depende de inflação de alimentos, fica um pouco mais duvidoso no que se refere à atividade, né? Uma economia ainda bastante resiliente. Os preços de mercado hoje, eu diria que são compatíveis aí com soft landing na economia brasileira, né? A gente não vai ter uma desaceleração brutal da economia, vai ter um crescimento decente aí projetado, e a gente tem aí uma trajetória precificada de convergência de juros e de inflação. Para o ano que vem, eu ainda acho que o quadro é bem mais desafiador, eu acho que a gente tem as expectativas de médio prazo, pensando no focos desancoradas em 4%, nossa cabeça hoje é que a meta de inflação vai continuar em 3%, então a gente deve ter aí alguma melhora nas expectativas de longo prazo, por conta da meta, e a gente deve ter uma melhora nas expectativas de curto prazo, estou colocando até 2024 como curto prazo, curto e médio prazo, por conta da inflação de alimentos mais favorável.
e sem grandes indícios que a gente vai ter uma reversão desse quadro, tá? Então, a gente não está aqui colocando que vai ter uma volta de alimentos ano que vem. Ter uma volta à normalidade, não ter uma volta, uma devolução desse choque baixista. Então, a gente acha que isso autoriza o Banco Central, eventualmente, a começar a cortar antes do que ele imaginava, a gente não sabe quanto ele imaginava, né? A gente consegue inferir pelas projeções, ou mesmo cortar um pouco mais ao longo do ano. Se isso é uma estratégia recomendável, acho que ninguém aqui está para dar recomendação do Banco Central, mas acho que a gente tem que tentando antecipar o que vai estar na cabeça dele, ainda vai estar olhando expectativas desancoradas e núcleos de inflação altos. Assim, acho que a projeção dele de médio prazo não era para sofrer. Se ele fosse atualizar alimentos e fosse atualizar hiato por conta do crescimento maior, sem dúvida o efeito do hiato prevaleceria na inflação de 2025, mas acho que é uma discussão que ele nem vai querer ter agora, sendo bem honesto. Continuo achando difícil o corte de juro em agosto, mesmo com esse IPCA mais fraco, de novo. Para a gente continua sendo um processo de revisão todo concentrado em alimentos, serviços pessoais desde o IPCA 15. Na verdade, já tem alguns IPCAs que serviços pessoais vêm vindo um pouco mais fraco do que se sugeriria com relação histórica com o mercado de trabalho. A gente já tinha uma ideia que isso se repetiria nesse IPCA à luz do IPCA 15, né? A gente já tinha aí uma parte da informação. Mas continua rodando num patamar muito alto, tá? Então, se a gente pegar os núcleos de inflação, eles ficam rodando aí nas métricas que a gente olha, né, está dessazonalizado e anualizado, ele fica rodando aí em torno de 6% tem um tempo. Às vezes ele vai um pouco para cima, às vezes ele vai um pouco para baixo, mas a gente ainda não consegue ver uma mudança muito grande na inflação na margem, de novo, ex-alimentos. Curto prazo, a gente deve ter mais uma porrada para baixo aí por conta da questão dos automóveis, né, dos descontos que são dados, e as coisas vão ficando cada vez mais parecidas com um governo típico do PT, né? Então tem essa dúvida de inflação serviço alta, às vezes alimento para cima e para baixo, e aparecem desonerações aí que costumam poluir um pouco o cenário. Nosso cenário de Selic aqui por hora não muda, tá? Pelo menos da nossa parte econômica, que a gente não tem ainda uma queda em agosto, mas sim, acho que dá para o Banco Central. O Banco Central, a gente tinha uma cabeça do Banco Central começando com 2 altas de 25, a gente tinha um ciclo parecido, um início parecido com o que foi o do Ilan, tá? Então, o que foi o Banco Central do Ilan começando com cortes mais devagar. Eu acho que o cenário macro ainda, quando a gente olha para como estão expectativas, mesmo as projeções de mercado, o Banco Central teria muito pouco ganho, a nosso ver, começando muito rápido. O ciclo de corte aqui continua sendo mais fácil para ele, e menos custoso, menos arriscado. Se esse quadro se materializar, se essa inflação de alimentos passar para industriais, se a gente entrar numa dinâmica benigna, aí o Banco Central acelera ao longo do ciclo, tá? Então, nossa cabeça aqui não mudou quanto a isso, mas sim, sem dúvida, se a gente pensa que a nossa projeção aqui mudou 100 pontos de inflação por causa de alimentos, colocando qualquer coisa em torno de inércia aí de 30% a 40% no total, isso aí vai dar 30, 40 bips na projeção do ano que vem, isso aí equivalente Selic do Banco Central vai dar 100 pontos, 120 pontos de juro, né? Então, de novo, é um quadro melhor, mas acho que o Banco Central vai continuar mantendo um olho ele deu as 3 condições, né, do que ele olha para hiato do produto, ele olha para a inflação corrente e ele olha para expectativas. Eu acho que a inflação corrente melhorou bem no que ele olha, fruto de alimento, mas melhorou bem, tá? Então é isso aqui da nossa parte, pessoal. O mundo ainda de juro alto, atividade resiliente, mercado de trabalho forte, tudo isso se reflete em Brasil. O Brasil tem um agravante ou atenuante, não sei, em relação a tudo isso, que aqui a gente manteve um estímulo fiscal permanente, né? A gente aumentou o Bolsa Família em 1% do PIB, e isso deve aí ser um dos importantes drivers, não só de inflação, mas de crescimento, também sustentando demanda por um tempo. É isso aqui do meu lado. Obrigado, bom mês aí a todos.